alegria dos meus novos amigos, que admiravam a minha habilidade de tornar louca a agulha imantada, obrigando-o a percorrer todo o quadrante do norte ao sul e do sul ao norte. Fiquei, é também certo, conhecendo muitas coisas com relação aos lugares que visitamos. A história das cidades da Itália, os costumes, os modos, os usos de seus povos, as descobertas e as escavações de Pompeia foram-me contadas de tal modo que ficaram impressas em meu espírito muito melhor do que se me tivessem feito isso ler. Era uma educação perfeitamente divertida. Os sonhos e as fantasias abandonaram-me. Meus amigos fantasmas foram esquecidos. O sonambulismo a que eu era sujeita ficou curado, e eu tornei-me semelhante às outras raparigas da minha idade, sadia, feliz, não pensando senão em divertidos e espirituosos gracejos, detestando a clausura da câmara e todo o constrangimento, e só pensando em pequenas aventuras, especialmente quando havia nelas algum perigo. Em tudo, eu tinha o apoio do tenente N, que projetava constantemente novos divertimentos durante as travessias, ou organizava excursões quando estávamos em algum porto. Meu pai permitia muitas vezes fazer o que me agradava, ainda que, em certas ocasiões, hesitasse diante das minhas propostas, perguntando a si mesmo o que mamãe diria se o soubesse. Entretanto, ele estava satisfeitíssimo com os progressos da minha saúde, com a minha alegria natural, e observava frequentemente que ninguém me reconheceria quando eu voltasse a casa. Geralmente, acompanhava-me em minhas visitas aos armazéns e fornecia o dinheiro necessário para as minhas numerosas compras. Por isso, considerei-me uma milionária, quando fomos chamados à Inglaterra, e passei a dar balanço nas minhas propriedades acumuladas durante esses 3 meses de viagem pelas cidades encantadoras da costa italiana. As minhas propriedades consistiam em luvas, pantufos, água de colônia, coral, conchas, ornamentos de mármore, mosaicos de segurar papéis, estojos de agulhas e frascos de perfume feitos de lava. Eu achava um prazer imenso em pensar no modo de dispor desses tesouros em favor das minhas amigas, e os meus pensamentos detiveram-se nisso por mais de um dia. Foi então que se deu um dos incidentes mais estranhos e incompreensíveis, que veio lançar uma nuvem sobre essas férias felizes, fazendo-me voltar à lembrança da minha vida passada e dos desgostos que eu já havia esquecido. Reinara durante o dia um calor intenso, mas a viração causada pela marcha rápida do navio se nos apresentava extremamente fresca. O sol sepultava-se em um banho de chamas. O céu estava maravilhoso em sua diversidade de cores, carmesim, ouro e amarelo. O mar mostrava-se plácido e liso, sem apresentar uma ruga, salvo no sulco do nosso navio, onde a espuma branca e franjada refletia a beleza das cores do alto, criando assim uma das mais deliciosas cenas terrenas que se pode imaginar. O tenente N achava-se no tombadilho e, como era de costume, eu estava ao seu lado, discutindo com vivacidade os acontecimentos dos últimos dias, as cenas que havíamos presenciado, os méritos e defeitos das compras que fizéramos na nossa última excursão à terra. Minha língua, como meu pai costumava afirmar, prosseguia dizendo 19 por 12. Durante a nossa conversação, tínhamos notado muitos navios à distância e, estando discutida e esgotada a questão das nossas compras, fixei a minha atenção nos navios, desejosa de mostrar a minha habilidade em distinguir, umas das outras, as espécies de embarcações, classificando-as como os marinheiros. O tenente N e eu discordávamos em relação a um navio que se mostrava na linha do horizonte. Seria uma galeota ou um brigue. Cada um de nós sustentava a sua ideia. Tomais o meu óculo e vereis que tenho razão, disse ele, passando-me o seu óculo de alcance. Eu trocava o meu com o dele, quando repentinamente fiquei petrificada vendo um grande navio perto da proa do nosso. Durante a conversação só tínhamos observado o lado de onde o nosso navio vinha e, muito interessados na nossa discussão, não prestáramos atenção ao que se passava à nossa frente. Olhai, olhai, bradei assustada. O quê? Perguntou o meu companheiro. O navio. Por que não parais? Vamos chocar com ele. Parai, parai. Por que o não fazeis?
Gaguejei com terror. O navio estava tão perto que se podiam distinguir os homens no seu tombadilho, e nos aproximávamos dele com uma rapidez assombrosa. Que tendes, minha filha? Que navio é esse? Que quereis dizer? Por que havemos de parar? Segurei-lhe no braço, obrigando-o a voltar-se, porque ele estava olhando para mim, em sua surpresa, em vez de fixar o navio contra o qual avançávamos com rapidez. Estás agora vendo? Estás cego? Balbuciei, em meu terror, sacudiu, repetindo, o navio, parai, parai. Ele não prestou atenção às minhas palavras, mas, desembaraçando-se da minha pressão frenética, fez-me assentar em uma cadeira que tinha sido colocada para mim em um lugar abrigado. No entanto, a minha única ideia era que nos íamos perder e que eu devia ir para junto de meu pai, pelo que me escapei e fui correndo pelo tombadilho. Ele, porém, alcançou-me e deteve, insistindo para que eu me acalmasse. Como posso estar tranquila, quando vamos afogar-nos? Deixai-me partir. Papai. Papai, e eu gemia, lutando de novo. Depois curvei-me escondendo meu rosto sob o seu braço, porque o estranho navio estava então atravessado bem diante da nossa proa, mostrando suas brancas velas enrubescidas pela luz do seu poente. Um homem achava-se no tombadilho, com os braços cruzados, apoiado à borda e esperando o choque do nosso navio. Vi isso num relancear de olhos, antes de esconder o meu rosto. Tudo pareceu tornar-se negro e meu coração cessou de pulsar, enquanto eu esperava o inevitável choque. Oh, que agonia nesses momentos! Nenhum tempo apagará da minha memória os pensamentos que me assaltavam o cérebro, enquanto eu esperava o encontro das duas embarcações. Pareceu-me que esse momento teve a duração de uma vida inteira. Que há? Vejamos. Por que estás tão assustada? Perguntou o tenente N, passando o outro braço por cima dos meus ombros. Eu, porém, não podia responder, e só gemia e tremia. O choque demorava-se e arrisquei-me a levantar os olhos. O navio tinha desaparecido. O alívio foi tão grande que um soluço me abalou toda e as lágrimas banharam minha face. Onde está ele? Que caminho seguiu? Balbuciei, quando pude falar. Não sei o que quereis dizer, replicou o tenente. Não havia navio algum perto de nós. Se o houvesse, acreditais que eu não veria? Ergui-me e lancei uma vista inquieta ao redor de mim. Atrás de nós, no sulco traçado pelo nosso, vi o navio com as suas velas estendidas. Distingui todas as cordas da sua mastreação e notei que as velas, desta vez colocadas entre nós e o seu poente, não mais se apresentavam enrubescidas como na primeira posição, mas sim com a cor cinzenta. Eu vi os homens a se moverem na coberta e o pavilhão flutuando no alto do mastro. Parecia não estar a mais de 50 pés de nós, mas essa distância aumentava rapidamente. Para mim, era evidente que, sem o saber como, os navios tinham passado um através do outro e que então seguiam diferentes rumos. Não podereis agora vê-lo? Perguntei, apontando para a embarcação que se afastava. Nada a vejo, respondeu laconicamente o tenente. A secura do tom com que se exprimiu e a reação da emoção intensa que eu havia experimentado eram muito fortes para mim, e desfiz-me em lágrimas, soluçando e sem querer ouvir as palavras tranquilizadoras do meu amigo. Eu estava horrivelmente fatigada e trêmula. Minhas lágrimas corriam, apesar dos meus esforços para retê-las, e somente se detiveram quando o tenente induziu a que me recolhesse ao meu camarote para repousar, acrescentando: Não desperteis vosso pai e nada lhe digais do que vos assustou e do que vistes. Atendi com a cabeça e segui lentamente para o meu camarote, lamentando que ele tivesse recomendado não despertar meu pai e nada a lhe contar, pois isso me teria acalmado e consolado. Parei em frente à sua porta, esperando que algum ruído me provasse que ele estava acordado, mas só pude ouvir a sua profunda respiração. Retirei-me para o meu pequeno camarote e atirei-me ao leito, chorando e tonta de sono. Na manhã seguinte, ao despertar, meus pensamentos voavam para o navio misterioso e estranha conduta do tenente N. O meu primeiro impulso foi ir ter com meu pai e contar-lhe tudo, pelo que apressei a minha toilette,
a fim de encontrá-lo antes do almoço. Enquanto eu penteava os meus cabelos, ia pensando na singular recomendação do tenente Ani. De repente, assaltou-me uma ideia. Sem dúvida meu pai censurá-lo-ia de qualquer modo por se haver aproximado tanto do outro navio. Se bem que nada de mal tivesse sucedido, eu sabia que, quando um navio a vapor chega a tal proximidade de um navio de velas, há uma infração das regras da náutica. Ouvira dizer que um navio a vapor devia dar sempre passagem aos navios de vela ou, em linguagem marítima, deixar-lhe o campo aberto em pleno mar, e sabia que, permitindo ao nosso navio aproximar-se tanto do outro, o tenente N havia cometido uma falta contra a lei, o que ia contrariar muito meu pai. Recordei-me também de me haverem muitas vezes avisado que não era permitido conversar-se com um oficial de quarto quando ele estava dirigindo a navegação, e eu não podia fugir à responsabilidade de o haver feito justamente nesse momento. Eis aí, pois, o que não convinha que meu pai soubesse, e comecei a compreender que alguma coisa séria e desagradável podia suceder ao tenente Ani, se meu pai viesse a conhecer o perigo de que tínhamos escapado. Mentalmente, tomei a resolução de não causar tal desgosto ao meu amigo. Com isso, conservara sobre os ombros um peso incômodo, mas ficava satisfeita, carregando pela sua salvação. Durante todo esse dia, encontrando-nos, passeando juntos e conversando, não se fez menção do ocorrido na tarde precedente. No dia imediato, ao jantar, meu pai perguntou-me por que eu havia chorado na outra tarde, imaginando estar vendo um navio. Esse modo de falar fez subir ao meu rosto, e mesmo as pontas dos meus dedos, um rubor de indignação. Eu não sabia o que responder, quando o riso sonoro do tenente Ani e o sorriso dos outros convívrios me fizeram compreender que o fato já não era um segredo. Isso era muito forte para mim e para minha resolução e, portanto, tive de fazer rapidamente toda a minha narração. Eu falava depressa e com ardor, tendo voltado toda a cena ao meu espírito. Recomeça com mais calma, disse meu pai, quando me detive com um soluço. Repeti a história. Por que me não disseste isto, quando desceste? O tenente N recomendou-me que não vos acordasse. Ontem quis contar-vos tudo e ia fazê-lo, quando me veio o pensamento de que podias incomodar-vos com ele por se ter aproximado tanto do navio, e acreditei ter sido esse o motivo pelo qual ele me recomendara que nada vos dissesse. Por isso não o fiz, e lamento ter sido obrigada a falar-vos disso agora, pois que ele zomba de mim, concluí com um ar de ressentimento. Depois do jantar, meu pai levantou-se e foi conversar no tombadilho com os oficiais. Não ouvi mais falar do fato, senão na tarde daquele dia. Meu pai veio ter comigo e disse-me com uma voz opressa que não me permitia mais pregar essas peças e repetir tais histórias. Ele tinha procedido, segundo disse, a um minucioso inquérito entre os vigias de bordo, quanto ao navio que eu declarava ter visto, e todos sustentavam não nos termos cruzado com navio algum depois de sairmos do porto, e que só viram que eu chorava amargamente. Assim, tudo ficava envolto no mistério, e vi plenamente que não podia esperar que acreditassem na minha palavra, diante de tantas evidências contrárias. O antigo peso de ansiedade e terror, que tinha saído do meu coração durante essas longas férias, parecia cair de novo sobre mim. Filosofei sobre a possibilidade de existirem navios fantasmas, como existia um mundo fantasma. Então, as antigas perturbações voltaram e tornaram meu coração pesado e contristado, ainda que os pequenos incidentes variados da vida a bordo impedissem-me de dar a esse mal tanta importância como anteriormente. Apesar de tudo, as minhas férias não acabaram bem. Alguma coisa se tinha elevado entre meu pai e eu, uma nuvem, leve, na realidade, porém que erguia um obstáculo invencível no seio da nossa encantadora intimidade. Ele acreditava-me capaz de mentir, e essa suspeita indignava-me e fazia infeliz. Eu não podia banir da minha mente a ideia de que o tenente N desejava esconder a sua falta em relação ao navio, persistindo em declarar que não o tinha visto. Eu indignava-me igualmente de ter ele próprio ido contar a história, depois de me haver proibido de fazê-lo.
Tempos depois pedi-lhe que me dissesse o motivo da proibição que me havia feito, e ele respondeu: porque vos acháveis em tal estado de emoção e agitação que julguei fazer-vos mal qualquer repreensão que vosso pai vos desse por terdes tido tão estranhas fantasias. Eis tudo. No entanto, as minhas férias tinham perdido o seu encanto e comecei a desejar o termo da nossa viagem. A tentativa misteriosa. Nessa mesma hora uns dedos de mão de homem mostraram-se escrevendo, na frente do candeeiro, sobre o estuque da parede do Palácio Real, e eu revi esses dedos que escreviam. Daniel, 5:5. Durante 1 ou 2 anos que passei na escola, fiquei, de alguma sorte, libertada dos meus sonhos e fantasmas. Minha educação tinha sido bastante descurada e, para recuperar o tempo perdido, eu era obrigada a estudar muito. Tinham-me colocado em uma classe de alunas muito mais jovens do que eu e, mesmo aí, achei-me, mais do que as minhas companheiras de classe, ignorante dos primeiros elementos de instrução. Em menos de um ano, porém, eu havia estudado tanto que me foi permitido concorrer na leitura de muitos assuntos com as alunas das classes superiores. Minha saúde era boa, o meu estudo era um gozo e eu prosseguia nele com ardor. Divertida e travessa entre as meninas da minha idade, tornei-me o elemento indispensável de todos os seus divertimentos. Esse espírito de malícia tem suas desvantagens, pois que, no fim de algum tempo, eu era considerada a promotora de todas as estranhices que se descobriam. Apesar disso, eu achava gosto nos estudos e amava as minhas professoras. Muitas das antigas alunas terminaram os seus estudos ao mesmo tempo que eu. Nesse termo, devia efetuar-se um verdadeiro exame, e tanto as professoras como as alunas pareciam desejosas de colherem então as suas glórias. Nas últimas semanas de maio, os nossos divertimentos foram postos de lado e o nosso salão barulhento ficou transformado em tranquila sala de estudos. Quando findava o trabalho do dia, aí ficávamos ocupadas em fazer certos preparos destinados a produzir um grande efeito sobre os espectadores desses exames. Meu trabalho achava-se em grande parte terminado, à exceção de um tema que eu devia descrever. Minhas tentativas nesse sentido tinham obtido sempre, como resultado, verdadeiros fiascos. Até então, as composições por mim assinadas eram mais devidas a uma das minhas camaradas de classe que aos meus infelizes esforços. Era uma coisa bastante conhecida que os temas de Lydia Olive e os meus deviam ser trocados. Desta vez, porém, foi-nos em tom severo declarado que as composições deviam ser absoluta e inteiramente originais e que nenhuma de nós tinha permissão de auxiliar ou receber auxílio de quem quer que fosse, na confecção desse trabalho. Se bem me recordo, o assunto escolhido para mim foi a natureza ou o que é a natureza. O fim do prazo designado ia se aproximando e eu estava cada vez mais desesperada, devido à minha incapacidade para escrever ao menos 12 linhas sobre o assunto. Muitas vezes comecei assim: a natureza é a nossa mãe comum, ou a natureza compreende tudo o que é o universo. Chegando, porém, a esse ponto, eu me detinha, não podendo achar uma outra frase que não me parecesse imperfeita, manca ou mesmo absurda. Eu ia estragando meu papel, folha por folha, e não elaborava um começo de composição, senão para vê-lo terminar do mesmo modo. Todas as tardes, preparando os meus materiais de escrita, eu perguntava a mim mesmo o que me aconteceria se no dia imediato não obtivesse melhores resultados. Todas as noites deitava-me com a decisão de não dormir, mas de refletir e tomar nota das minhas reflexões nas primeiras horas da manhã, depois de ter pousado a cabeça no travesseiro. Porém, as minhas resoluções de nada serviam e eu ficava sem dar conta da minha tarefa. Os dias pareciam voar. As alunas estavam ocupadas em copiar cuidadosamente as notas tomadas a lápis. Eu pensava com inveja nos progressos das suas composições, nos floreios da sua linguagem e no sorriso satisfeito com que elas contemplavam a sua obra. Tudo isso era, porém, inútil. Quanto mais me penalizava, mais estúpida ficava. Nada mais podia fazer que chorar em segredo as minhas angústias. Muitas vezes encerrava-me no meu quarto e pedia de joelhos que me viessem ideias. A prece, porém,
Não dava resultado e a minha cabeça ficava mais vazia que nunca. A natureza é a nossa mãe comum. Essas palavras começavam a soar aos meus ouvidos e a dançar diante dos meus olhos. Pareciam correr umas atrás das outras na minha cabeça vazia, jogando a cabra cega, saltando e reunindo-se até que me risse alto dos meus pensamentos. Só faltavam 3 ou 4 dias para a chegada do grande momento. Todos os nossos desenhos, papéis e trabalhos de agulha tinham sido reunidos e as composições das outras já estavam entregues. Quando pediram a minha, respondi com hesitação que ainda não estava pronta. Disseram-me que restava muito pouco tempo e que eu devia prepará-la sem demora. Nessa noite muni-me de uma vela, papel e lápis e, depois que nos retiramos, assentei-me no meu leito, decidida a fazer alguma coisa. Mas, apenas tinha eu escrito de novo aquelas palavras terríveis, as vozes queixosas de minhas companheiras de quarto ordenaram que eu apagasse a vela, ameaçando-me de fazê-lo elas próprias, se eu não as atendesse. Não havia outro remédio senão obedecer. Voltei meu rosto para a parede e chorei até adormecer, resolvida entretanto acordar ao alvorecer, a fim de escrever qualquer coisa. Na manhã seguinte, porém, só fui despertada com o choque de uma esponja molhada que uma das minhas companheiras lançara sobre mim e tive a triste consciência da minha inépcia para cumprir as minhas resoluções. Meu primeiro olhar foi para as folhas de papel e lápis que eu colocara sobre a mesa ao lado do meu leito. As folhas estavam espalhadas em desordem, algumas mesmo pelo chão. Abaixando-me com a cabeça e o coração perturbados, para apanhar tudo, vi que muitas dessas folhas estavam cobertas de escrita, e o meu primeiro pensamento foi, naturalmente, que na véspera, à noite, eu tinha trazido para o meu quarto rascunhos de escrita em vez de papel limpo. Mas, olhando de novo, reconheci nesses papéis a minha letra. Perplexa e espantada ao mesmo tempo, assentei-me, em camisola de dormir, à beira do leito, insensível às pilhérias das minhas companheiras, que se vestiam, zombando da minha preguiça ou do meu aspecto estudioso, como elas diziam alternadamente. Eu estava absorta na contemplação dessa escrita e não prestava atenção alguma ao que elas diziam. Surpresa e arrebatada, li com ardor, uma depois da outra, essas páginas. Não sabia como essa escrita se achava ali, mas a princípio não pensei nisso, pois me entreguei ao prazer de ler esses belos pensamentos, expressos em frases tão simples e poéticas. Vinde cá, minhas amigas, disse o traço, escutai isso, e comecei a ler em voz alta. No começo, Deus fez o céu e a terra produziu as plantas, e as plantas deram sementes de sua espécie, as árvores produziram frutos, cujas sementes eram das suas espécies, e Deus viu que isso era bom. Calai-vos, calai-vos, bravateavam elas. Mas eu prosseguia na minha leitura através dessas páginas em que se patenteava, como em um quadro, a visão do novo mundo, desabrochando em sua primitiva e gloriosa beleza, aos raios do sol, da lua e das estrelas. Cada explanação era mais rica em beleza, mais maravilhosa que a precedente, desde as estrelas prosseguindo em seu curso circular até a ervazinha tomando a sua cor dos raios do sol. Eu lia com toda paixão que nem mesmo reparei na atitude das minhas ouvintes. Elas estavam longe de experimentar o mesmo arrebatamento que eu. Foi só no fim que tive consciência das suas observações, chacoteando acerca de minha pretendida inépcia para fazer descrições. Foi sob o domínio de estranhos sentimentos que nessa manhã penetrei no salão da aula. Pouco notei a frieza e o mau humor das minhas companheiras de classe. Tão cheia estava a minha cabeça dos quadros evocados por essa misteriosa escrita. Senti-me agitada, excitada e impaciente, até que a meia hora de recreio permitiu-me reler essas páginas. Foi então que meditei sobre a estranheza do fato. Como se dera isso? Quem tinha escrito e quando fora escrita essa composição? O pensamento de que alguém quisesse pregar alguma peça veio-me à mente e causou-me temor, mas, não. A letra era minha, nisso eu não me podia enganar, nem haveria discussão possível. Eu a tinha, pois, escrito, mas, quando? Durante o sono. Eu já tinha ouvido falar de coisas semelhantes,
Mas, não era esse o meu caso. Reconhecia-me inteiramente incapaz de arranjar em ordem meia dúzia de frases. Donde, portanto, podiam provir esses belos períodos, tão poéticos e tão fortes, que quem os lia se sentia arrebatado, nas asas da imaginação, para cenas do desabrochar da natureza. Todo dia fui atormentada por meus próprios argumentos, favoráveis ou contrários, relativamente ao autor da escrita, e pelo procedimento das minhas companheiras. Elas pretendiam que a minha inaptidão para escrever a descrição não fora mais que um pretexto ou um ardil para deixá-las terminar o seu trabalho e vir depois apresentar o meu, com o fim de eclipsá-las completamente. Por mais de uma vez resolvi não me utilizar desse trabalho, mas a tentação era forte. O fato acabou por chegar aos ouvidos da nossa professora e tive ordem de levar ao seu gabinete todos os papéis, o que fiz tremendo de medo. Fazendo-me assentar, ela tomou as folhas e lançou uma rápida vista sobre a primeira página, depois, fixando-me com expressão severa, com o olhar com que ela costumava encarar as culpadas, disse: "Onde encontrastes isto? Não copiastes de algum livro?" "Não, senhora." "Explicai-vos então," disse ela. Contei-lhe timidamente todos os meus insucessos nas numerosas tentativas de composição que eu fizera depois de escolhido o assunto. Disse-lhe qual tinha sido o meu desespero. Expliquei-lhe como todas as noites eu levava para o meu quarto papel e lápis a fim de tomar nota das ideias que me ocorressem durante a noite, pois me parecia que no leito se podia pensar bem. Acrescentei que eu adormecia regularmente sem ter pensado em nada e, por consequência, sem ter de que recordar-me na manhã seguinte. Contei-lhe também quanto eu tinha orado na noite precedente, pedindo a inspiração, depois de haver inutilmente tentado escrever no leito, por me terem as companheiras obrigado a apagar a vela e a deitar-me. Confessei ter chorado até o momento em que fui vencida pelo sono e que, ao despertar na manhã seguinte, eu tinha encontrado os papéis cobertos de escrita. "Supondes que alguma das vossas companheiras tenha escrito esta composição?" perguntou-me ela. Respondi-lhe que não podia supor que outra pessoa, a não ser eu mesma, a tivesse escrito, porque reconhecia minha letra e, além disso, os lápis estavam de todo gastos, provando que haviam sido utilizados durante a noite. "Mas não vos lembrais de haver escrito isso?" "Não." "E achais justo que esse trabalho passe como vosso?" Essa era a questão que me perturbava, e eu disse tremendo: "Não sei o que devo fazer." Desejava que alguém me aconselhasse, esta indecisão me infelicita muito. E as lágrimas, que não estavam longe, começaram a correr-me pela face. Creio que a minha visível angústia abrandou a mestra, porque ela me disse quase com bondade: "Vou ler a vossa composição, pensarei a respeito, e depois vos direi o que deveis fazer." Deixei o gabinete com o coração aliviado, feliz por ter descarregado a minha responsabilidade sobre os ombros de uma pessoa mais competente do que eu. Uma hora depois, fui de novo chamada ao gabinete, onde, para aumentar a minha consternação, achei o reitor conversando com a professora. A meu ver, o fato tinha tomado uma importância terrível e eu sentia-me muito nervosa. "O reitor deseja conhecer tudo o que se refere a essa escrita. Contai-lhe, pois, tudo", disse a professora. Repeti a história, depois do que fui submetida a uma longa série de perguntas. Que livros havia eu lido sobre o assunto? Eu não me recordava de haver lido outra coisa a não ser a Bíblia e os livros da escola. "Escrevestes composições deste gênero antes de entrardes para a escola?" "Não, disso estou certa." "Por que vos supondes autora desta composição?" "Porque está escrita com a minha letra aí no papel que eu levei para o meu leito." "Fizestes alguma vez durante o sono qualquer coisa de que vos não lembrasses pela manhã?" Respondi hesitando: "Sim." Eu sabia ter ido em muitas ocasiões ao quarto do meu irmão, mas não acreditei nisso senão quando uma vez ele me despertou. Em outra ocasião cortei-me na mão e fui medicada por uma criada, e só soube tudo isso na manhã seguinte. Igualmente me haviam dito que eu tinha costume de passear dormindo, quando era mais jovem, porém julguei que tal hábito havia desaparecido. Nunca,
Porém, executastes algum trabalho escolar dormindo? Não. Por que julgais então tê-lo feito agora? Não sei. Eu somente tinha pedido a Deus me ajudasse nas ideias, e pedi tanto que julgo ter sido atendida durante o sono. Não sei de que outro modo esse trabalho podia ter sido feito. Seguiu-se então entre o reitor e a professora uma conversação, no decurso da qual vi fazer alusões a um caso semelhante que se dera em país estrangeiro. Um estudante, fatigado de seus estudos, escreveu um tratado sobre assunto científico, trabalho esse que fora considerado de alto valor. Afinal, os papéis me foram restituídos com a ordem de copiar cuidadosamente a composição e juntá-la aos meus outros trabalhos. É um caso muito raro, disse-me o reitor mas, visto não haver dúvida de ser vossa letra em razão de a senhora Whittingham dizer-me que nunca teve motivo para duvidar da vossa perfeita sinceridade e honorabilidade, não nos assiste o direito de rejeitar esse trabalho, por estranho que ele seja. Temos ouvido falar de casos semelhantes e, se bem que sobre eles se formulassem diversas teorias, estou inclinado a aceitar a vossa opinião, quando vos referistes ao auxílio de Deus em resposta à vossa prece. Jamais um coração pulsou com tanta alegria como o meu quando, apertando o precioso manuscrito contra o meu peito, eu corria para o salão de estudo com o fim de copiar a minha composição. Parecia-me haver ganho uma batalha. Haviam reconhecido que eu era sincera e honesta. A voz do reitor tinha sido muito afável quando me falara, e tanto ele como a professora olhavam-me com bondade quando lhes agradeci e isso com os olhos cheios de lágrimas de felicidade. No dia do exame, cumpriu-se o programa habitual, as audições de canto, os solos de piano, as exibições de desenho realizaram-se como nos outros anos. Veio depois a leitura das composições. Cada uma delas teve seu pequeno louvor, porque todas estavam mais ou menos boas. O reitor explicou depois que ele considerava a minha composição, que ia ser lida por último, como resposta direta a uma prece. Ele não a tinha classificado entre as peças concorrentes, porque isso não seria justo para as outras alunas, mas não podia deixar de considerá-la como uma obra muito bela, pelo que ia tomar a liberdade de lê-la em voz alta. Assim foi feito, mas penso que essa leitura não provocou muitos comentários, salvo na mesa. Todas as alunas se achavam fatigadas por causa dos trabalhos dessa manhã e do calor que reinava no salão. Recebi, da parte do reitor e dos professores, palavras amáveis e uma escrivaninha bem provida como recompensa especial. Eu ignorava o motivo, pois me tinham dito que, por causa das circunstâncias presentes, a minha composição não podia fazer parte do concurso. Isso, porém, pouco me importava. Eu estava perfeitamente feliz e satisfeita com o louvor que me haviam concedido. A ledora da Buena Dicha. Por que buscas, mortal, tão curioso, do futuro os eventos conhecer? Bons ou maus, para ti nunca trarão gozo, se são bons, roubam-te a dita da esperança, se são maus, ficas privado da bonança, que precederia a hora do sofrer. Dryden. Durante a última parte do meu tempo de colegial, deu-se comigo um incidente que, apesar de não pertencer rigorosamente à categoria das experiências que tenho de narrar, parece ter com elas alguma semelhança ou relação. Eu estava passando alguns dias de férias com uma colega da escola, apenas mais velha um ano do que eu, porém muitíssimo mais experiente do mundo. Ela estava de visita em casa de uns primos, quando recebeu a notícia de que se achava nas vizinhanças de Bloomsbury, se bem me recordo, uma dama misteriosa, que gozava da faculdade de ver e predizer o futuro. Não é propriamente uma ledora de Buena Dicha, disse-me Alice mas coisa superior, uma senhora da sociedade. Vive em uma bela casa, tem criados, etc. Meus primos afirmam ter-lhe ouvido dizer as coisas mais admiráveis. Eu julgava que somente as boêmias podiam ler a Buena Dicha, disse eu, profundamente interessada por essa narração. Oh, trata-se de uma coisa muito diversa. Meus primos disseram-me que pessoas perfeitamente distintas vão consultá-la a respeito de seus negócios e de suas aflições. Possuo seu endereço.
Não desejarias vê-la? Qual a colegial que poderia resistir a tal tentação? Eu não era capaz. Antes de deitar-nos essa noite, discutimos sobre o caminho a seguir e os meios para fazermos a viagem. Examinamos o estado das nossas respectivas finanças e assentamos os nossos planos de uma visita à dama misteriosa. Alice não sabia quanto ia custar as nossas bolsas e esse levantamento do véu do futuro e, cheias de dúvidas, perguntávamos se bastariam os nossos recursos. Decidimos-nos pela experiência, e o dia seguinte viu-nos em demanda do quarteirão de Londres, onde a dama residia. Como esse tempo já vai longe, não me posso recordar do nome nem do endereço da dama. Nem mesmo sei se algum dia o soube. Era Alice quem servia de guia em virtude de seu conhecimento da metrópole e da superioridade dos seus 17 anos. Chegando a casa, fomos aí introduzidas por um jovem pajem, trajando jaqueta de atum, e entramos em uma sala que, à vista do brilhante sol da rua, pareceu-nos negra como um túmulo. Senti alguns arrepios de frio e uma impressão de angústia, quando olhei ao redor de mim. Era uma sala octogonal, guarnecida de cortinas escuras que enfraqueciam a claridade das janelas. Em seus ângulos e entre as cortinas achavam-se colocados longos espelhos estreitos, indo do chão ao teto. Ao entrarmos, a sala pareceu-nos cheia de gente e somente quando os nossos olhos habituaram-se a essa meia obscuridade, pudemos reconhecer as nossas imagens nos espelhos. Havia alguma coisa de estranho no aspecto dessa sala, e eu começava a arrepender-me de ter ido aí, porém, sem manifestar a minha impressão, quando o pajem voltou e disse que a dama receberia uma de nós. Vai, Alice, disse eu, e fiquei sozinha nessa triste sala, durante um tempo que me pareceu eterno. Quando, enfim, ela voltou, eu, já habituada à meia luz, pude notar que ela estava muito pálida e perturbada, por isso fiquei mais nervosa e assustada que nunca. Que há, Alice? Que foi que ela te disse? Quase nada. Creio que repete a todos o mesmo. Mas chegou a tua vez. O pajem te espera. Depois falarei. Foi com certo temor e desejo de rir-me que acompanhei o pajem pelas escadas até a sala em que eu era esperada. Tanto quanto pude observar na meia obscuridade, essa sala tinha uma forma semelhante a outra e tapeçarias semelhantes, mas nada pude observar bem a não ser a mulher de longos cabelos brancos ou grisalhos, que lhe caíam pelos ombros em massas onduladas. Trajava de preto, seu rosto era pálido e fatigado, mas não posso dizer se era jovem ou velha. Eu tinha a impressão de alguma coisa de branco, de negro, de misterioso, e senti um desejo quase irresistível de precipitar-me para fora, para o pleno sol. Fosse isso um fato da minha imaginação excitada ou qualquer outra coisa, o certo é que eu experimentava uma sensação estranha e penosa ante o aspecto dessa mulher de cabelos brancos, vestida de preto. Meu pulso batia precipitadamente, e ainda ignoro se tinha vontade de rir ou de chorar. Ela olhou-me por um momento, e depois pediu que me assentasse. Assentei-me na extremidade da cadeira mais próxima. Que sinal é esse que tendes no braço? Perguntou ela de repente. Olhei logo para as mangas do meu casaquinho, mas, nada notando, balbuciei uma resposta qualquer. Ela não restou atenção a isso e continuou a falar com rapidez. Eu não podia apanhar-lhe senão uma palavra aqui e acolá, e perguntava a mim mesmo o que ela estava dizendo. Depois de alguns minutos, compreendi que ela falava do meu futuro. Inutilmente procurei acompanhá-la e compreender o sentido das suas palavras. Quanto mais isso tentava, mais as minhas ideias confundiam-se. Ela falava muito depressa, em uma entonação monótona, como uma pessoa que estivesse lendo em voz alta. Ouvi uma ou duas frases referentes ao sinal do meu braço e a sua significação. Depois, ela parou e, encarando-me com fixidez durante 1 ou 2 minutos, disse bruscamente: Vossos olhos veem coisas para as quais os outros são cegos. Que Deus vos auxilie. A vossa vida não será fácil. Em seguida, retomou seu tom monótono, mas não pude acompanhá-la. A sua observação acerca dos meus olhos desnorteara o meu pensamento. Quando cessou de falar, compreendi somente que o meu futuro estava predito. Depois de alguma pausa,
Ela pediu-me que eu lhe dissesse as perguntas que desejava fazer. Eu certamente as tinha, mas nesse momento nada podia formular. Desejo saber, disse eu hesitado e inquirindo a mim mesmo o que preferia saber em primeiro lugar. Se vos casareis, não é verdade? Sugeriu ela. Sim. Estareis casada, no máximo, daqui a 2 anos. Então balbuciei uma pergunta. Ainda não vistes o homem que haveis de desposar, disse ela. Seguiu-se uma pausa, durante a qual tentei recuperar a calma, pois que os preciosos minutos voavam e eu desejava saber muita coisa. Antes, porém, que eu pudesse falar, ela continuou. Vossa vida será estranha, cheia de acontecimentos e muito diferente das vidas comuns. Muita coisa vos há de acontecer, muitas misérias e sofrimentos virão sobre vós, desgostos tais como poucos os têm conhecido. Em compensação, porém, tereis maior celebridade do que aquela que é habitualmente concedida às mulheres. A vossa estrada é única entre mil e, entretanto, apesar de sitiada pelos gritos e por vossa falta de experiência, tereis o poder de guiar os outros e levá-los à felicidade. Ela falou mais ainda, deu-me conselhos e avisos em um tom sério e amistoso. Eu tinha lágrimas nos olhos e sentia-me estrangulada. Depois, deteve-se e disse simplesmente que eu podia partir. Ergui-me, perguntando a mim mesma, com embaraço, se devia apertar-lhe a mão antes de deixar a sala. Ela, porém, passou as mãos pelos olhos, como se estivesse fatigada, e fez soar uma campainha. O pajem entrou, deixando a porta aberta para mim, e logo fiz uma reverência de colegial e fui ter com Alice, que me saudou com estas palavras. Como te demoraste? Apressemo-nos em voltar para casa. Alice esteve singularmente melancólica e silenciosa durante nosso regresso, mas, afinal falou com esforço e com o maior desprezo pelos ledores da Buena Dicha, em cujas palavras disse não acreditar. Que te disse ela? Perguntei. Nada mais que um amontoado de velhas histórias, das quais não me recordo nem de metade. Comigo sucede o mesmo. Eu não sabia a princípio que ela estava predizendo o meu futuro, e, quando isso compreendi, já havia perdido toda a primeira parte do seu discurso e não podia entender o resto. Ela, porém, disse depois que me casarei dentro de 2 anos, com alguém que ainda não vi. Disse-te também alguma coisa semelhante? Não, ela disse que não devo desejar casar-me. Meu Deus! É verdade isso? Não desejas casar-te? Naturalmente que me caso, louca. Caso-me, porque o meu casamento já está tratado. Essa espantosa afirmação mudou o curso da conversação, e não foi senão chegando a casa que me lembrei subitamente da observação da dama acerca de um sinal que eu tinha no braço, e perguntei a Alice se lhe havia falado nisso. Não, eu mesma nada sei a respeito. Que é? É uma coisa curiosa. Sobre o meu braço esquerdo, embaixo do ombro, há um pequeno sinal em forma de cruz, o qual, geralmente imperceptível, torna-se às vezes de um vermelho vivo e perfeitamente distinto à vista e ao tato. Ele estava então muito reconhecível, mas, como podia ela descobri-lo através das mangas do meu vestido e do meu casaquinho? Era uma questão insolúvel. Algum tempo depois, Alice fez-me as suas confidências. A ledora da Buena Dicha havia lhe predito um acidente grave que a faria sofrer e principalmente morrer, segundo a sua ideia, como eu suponho, acrescentou Alice. Então recordei-me da sua palidez, quando ela saíra da entrevista com a dama dos cabelos brancos, e da sua desconfiança com relação à lucidez dela, quando lhe predisse o seu futuro. Tanto quanto me posso recordar, as palavras dessa mulher causaram em mim uma impressão profunda. E ainda longo tempo depois a observação por ela feita a respeito dos meus olhos, vendo o que outros não viam, deu-me grande consolo, apresentando-se incessantemente ao meu espírito. Ela parecia querer dizer que essa faculdade não era totalmente desconhecida, deixando-me a esperança de que, em última análise, isso não era sintoma de um desarranjo mental. Alice e eu deixamos o colégio ao mesmo tempo, e nunca mais nos tornamos a ver. Porque, pouco depois, teve uma morte horrível.
Ela achava-se em Brighton, quando aí uma noite houve um incêndio. O hotel em que ela morava foi queimado até os alicerces. A pobre Alice morreu queimada com uma das criadas a quem buscava salvar. A profecia da ledora de Buena Dicha cumpriu-se, pois, de um modo horroroso. O que ela me disse a respeito de meu casamento realizou-se também, porque 2 anos depois da nossa visita eu estava casada. Quanto ao resto da profecia sobre o meu futuro, os leitores julgarão por si mesmos como foi cumprida. Ainda os fantasmas, ruídos na mesa. As sombras nessa noite lançaram mais terror na alma de Ricardo, do que 10.000 soldados armados o fariam. Shakespeare. Nos primeiros dias de minha vida conjugal os fantasmas tornaram a aparecer-me, transplantada do meio bulhento de 4 pequenos irmãos e irmãs para a solidão da minha nova morada, deixando a vida ativa de irmã mais velha, de aya e preceptora de 4 pequenos seres maliciosos e traquinas, para ficar só, durante a maior parte do dia, com muito pouca coisa em que ocupar o meu tempo. Fiquei aterrada descobrindo que as minhas antigas visões de fantasmas voltavam a toda a força. Em vão busquei distrair-me costurando, escrevendo e lendo. Muitas vezes, no meio da minha leitura ou da minha costura, eu tinha a impressão nítida de estar alguém me observando por cima do meu ombro ou espiando-me do lado oposto da câmara ou, ainda, assentando-se junto de mim e atravessando-me com os seus olhares. Em vão. Eu repetia ser uma fraqueza animar tais fantasias, elas não me abandonavam, forçando-me, às vezes, por momentos, a deixar o meu trabalho e lançar-me ao sofá, cobrindo os olhos com um pano de lã espesso, para não ver as formas dos fantasmas. Às vezes raciocinava, ria de mim mesma, e ia com arrogância de quarto em quarto, interrogando com os olhos todos os cantos, todos os vãos, enfim, tudo que pudesse dar motivo a esses vagos terrores, dizendo, agora bem vês que não há razão para te assustares, que nada aí existe que se assemelhe a uma criatura humana, seja real, seja imaginária. Portanto, deixa de ser estúpida e ridícula. Apesar desses raciocínios, porém, o mundo fantasma se impunha a mim, e o pensamento de ter de passar longos dias na solidão atemorizava-me realmente. Eu não tinha amigos, mas apenas poucos conhecidos nesse lugar, achando-se muitos dos meus amigos no sul da Inglaterra, bem poucas distrações e companhias eu podia ter onde estava. A repetição constante dessas visões assustava-me enormemente. Um dia, por acaso, mencionei alguma coisa dos meus temores de ficar só e da curiosa sensação que experimentava vendo-me vigiada por seres intangíveis. Mas o consolo que recebi trouxe-me uma forte recordação da observação do doutor no tempo da minha infância e os antigos temores e angústias assaltaram-me de novo. Eu vigiava incessantemente as minhas sensações, comparando as experiências de um dia com as de outro, de uma semana, de um mês, etc., com o fim de verificar se a enfermidade mental, de que eu secretamente me julgara afetada, ia piorando, e se essa fraqueza crescia. E a mim mesma perguntava, ao mesmo tempo, se conseguiria ocultar aos outros o meu estado de espírito. Algumas vezes, durante muitos dias, eu não tinha visão alguma e sentia-me de todo curada, só desejando cantar e dançar, tão aliviado estava o meu coração, supondo que a nuvem tinha desaparecido. Quando, porém, era mais forte a minha esperança, eu estremecia de repente, quase desmaiando, ao ver uma cara que me espiava por detrás de uma cortina, ou uma forma que desaparecia por alguma porta, quando eu passava de um a outro quarto. Foi então que ouvi pela primeira vez falar no espiritismo. Eu visitava uma amiga, residente a pequena distância da minha morada, quando, no correr da conversação, ela confiou-me suas inquietações a respeito do interesse crescente de seu marido pelo espiritismo e de suas visitas a um grupo de espíritas e médiuns. Ouvindo as descrições que ela me fez dessas reuniões, da sala escura, das mesas giratórias, das caixas de música volteando no ar, dos médiuns que falam em estado de transe, pensei que realmente ela tinha razão de queixar-se e fiquei admirada de um homem sensato apreciar essas exibições vulgares dos prestidigitadores.
Na primeira ocasião que tive de conversar com ele a tal respeito, surpreendeu-me vê-lo tratar com seriedade desses absurdos, e as minhas acusações não conseguiram mais que provocar dissertações sobre as hipóteses espíritas e as descrições dessas manifestações. Incomodada e aborrecida com essa credulidade tão fácil, lancei mão de todos os argumentos que me vieram à mente para mostrar-lhe como eram absurdas as ideias espíritas e como todas essas manifestações, de que ele falava, podiam ser facilmente imitadas na obscuridade que ele declarava ser uma condição necessária para a sua produção. Como era ridículo crer-se, com o bom senso comum, que uma mesa possa por si só passear por uma sala e responder com inteligência as perguntas feitas. A única resposta às minhas objeções foi um convite para experimentar e ver por mim mesma, convite esse que recusei imediatamente. Eu acreditara que não houvesse verdade no que ele afirmara a respeito de objetos inertes movendo-se por si mesmos. E, caso isso fosse real, era para lamentar-se. Com esta conclusão lógica, não quis continuar a discussão. Nos dias que se seguiram, meus pensamentos fixaram-se muitas vezes sobre a estranha credulidade do meu amigo, credulidade essa que me tinha penalizado e desconcertado bastante. Desde o tempo em que pela primeira vez nos encontramos, eu tinha concebido sincero respeito por sua retidão inteligente, seu caráter honrado, seu amor à verdade, seu juízo calmo e frio e sua força de raciocínio, tudo fazendo que eu procurasse e apreciasse a sua opinião nas questões gerais. Que, mesmo por um momento, poderia pensar que ele acreditasse em tal coisa. Isso me afetava penosamente, e eu buscava encontrar argumentos para apresentá-los, quando de novo nos encontrássemos. Quanto mais pensava nisso e previa a desilusão terrível que eu esperava, tanto mais necessário eu achava levar-lhe essa convicção. Convidada de novo para experimentar e ver por mim mesma, venci a minha aversão e consenti, com mais 2 ou 3 pessoas, em colocar as minhas mãos sobre uma mesinha. Elas pensavam evidentemente em alguma boa pilhéria e esperavam ter de rir-se. Quanto a mim, não achava nisso nenhum prazer, mas conservava-me calma, persuadida de que os meus amigos compreenderiam o absurdo da coisa, isto é, de uma mesa dando sinal de inteligência. Com grande surpresa minha e, talvez, também desgosto, pareceu-me sentir alguma coisa semelhante a um movimento produzido por vibrações na superfície da mesa. Esse movimento gradualmente comunicou-se a toda ela e, cada vez mais pronunciado, acabou por tornar-se um balanço regular. Vendo isso, o Sr. F. começou a fazer perguntas, dizendo à mesa que desse uma pancada com o pé quando quisesse responder não. Diversas perguntas foram feitas, às quais a mesa respondeu com mais ou menos acerto. Depois, o Sr. F. perguntou-me: que pensais disso agora? Penso que sois vós quem a estáis empurrando, respondi eu. Mas, no momento em que eu acabei de falar, a cadeira em que me assentava começou a correr pela sala e trepou sobre o sofá. Desembaracei-me dela e, ao mesmo tempo ralhando e rindo, acusei o Sr. F. de empregar fios de arame ou ímãs, e pedi-lhe que se afastasse da mesa. Não só ele se afastou da mesa, como saiu da sala, e eu fechei a porta para ele não voltar. Depois, assentei-me de novo com os meus amigos ao redor da mesa. A minha cadeira, conduzindo-me, correu de novo pelo solo até junto do sofá, para cima do qual saltou, como fizera anteriormente. A pedido meu, e um depois do outro, meus amigos se foram afastando, até que fiquei sozinha, com os dedos apoiados sobre a mesa. Ela moveu-se ainda e, quando nenhuma pergunta lhe era dirigida, balançava-se, erguendo ora um, ora outro pé, girando sobre si mesma e, assim, fez a volta do salão, seguida por mim com os dedos colocados sobre a sua superfície. Pareceu-me então haver aí alguma coisa de diabólico. Às vezes, ela sacudia-se como alguém que quisesse reprimir um frouxo de riso. Outras vezes, dava-me a impressão de uma criatura animada, respirando fracamente. Depois, deu um salto repentino, como para escapar-se das minhas mãos. Recolhendo-me essa noite, muito perplexa quanto ao resultado de tal experiência, lembrei-me de que o Sr. F.
Nos havia outrora divertido muito com algumas exibições de mesmerismo e, graças a essa recordação, acudiu-me à mente uma explicação provável desses misteriosos movimentos de móveis. Será possível influenciarem-se pessoas por meio do magnetismo e fazê-las obedecer? Não seria igualmente possível que os objetos inanimados, como mesas e cadeiras, fossem submetidos ao mesmo poder e obrigados a agir conforme a vontade do operador? Eu nunca ouvira falar de tal possibilidade, mas essa suposição teria alguma razão de ser. Quanto mais eu refletia, tanto mais isso me parecia admissível. Portanto, discutindo com os outros amigos que, como eu, tinham assistido à experiência da mesa, decidimos elucidar essa questão, reunindo-nos na noite imediata, para fazermos um novo ensaio, sem prevenirmos o Sr. e a Sra. F. À vista disso, na noite seguinte reunimos-nos na minha casa 6 pessoas, inclusive eu. Resolvemos servir-nos de uma mesa de cozinha, não envernizada, visto ser a que tinha pernas mais sólidas, e é menos apta para ser movida por uma pressão inconsciente das mãos, o que não acontecia com a mesinha redonda de 3 pés de que nos havíamos servido na noite precedente. Assentamo-nos ao redor da mesa, 2 de cada lado e um em cada cabeceira. Colocamos as mãos sobre a superfície, unindo os dedos extremos, de modo a formar uma cadeia. Não durou muito, talvez nem meia hora, quando o mesmo estremecimento, as mesmas sensações vibratórias se fizeram notar e depois comunicaram-se à mesa inteira, que começou simplesmente por um movimento de balanço ou, mais corretamente, por um movimento ondulatório, porém sem deslocar-se. A mesa atrai os segredos. É o teu próprio espírito que mandas ir tão longe espiar os nossos atos, descobrir as nossas vergonhas e horas de preguiça. Shakespeare. Começamos por apresentar questões, empregando os mesmos sinais que o Sr. F., e recebendo respostas pelos balanços da mesa. Tendo alguém objetado que esses movimentos eram indistintos e podiam dar lugar a enganos, a mesa, com grande admiração nossa, levantou-se lentamente de um lado e bateu claramente com o pé, banindo assim toda a possibilidade de erro. Fizemos inumeráveis perguntas, e todas de caráter mais ou menos absurdo. Lembro-me de que uma das pessoas presentes indagou acerca de um tesouro oculto, consultando se a mesa podia auxiliá-la na descoberta. Perguntaram-se as nossas idades, as datas dos nossos nascimentos, a hora do nascimento e do ocaso do sol, o preço do trigo, finalmente tudo o que nos veio à ideia. Salvo algumas coisas corretas, as respostas, segundo creio, foram pouco satisfatórias. Afinal, esgotada a lista das perguntas, indagamos uns dos outros o que mais havíamos de perguntar. De repente eu disse: sabeis onde se acha meu pai esta noite? A resposta veio pronta, por 3 erguimentos da mesa: sim. Pois bem. Isso era estranho, nenhum de nós sabia onde se podia achar meu pai nesse momento, e ansiosamente esperávamos notícias suas. Minha mãe estava sofrendo de uma dor interna e viera de Londres para consultar um médico da cidade de Durham, que julgara necessário fazer-lhe uma operação. Tinha-se escrito a meu pai para informá-lo disso e pedir-lhe que viesse, a fim de emitir sua opinião sobre a oportunidade dessa operação, pois minha mãe não queria tomar nenhuma resolução em sua ausência. Essa carta não teve resposta. 2 cartas mais foram remetidas e sempre o mesmo resultado. Concluímos que ele fora chamado a outro ponto e deixara de recebê-las, o que acontecera depois da partida da primeira carta de minha mãe. Esta, em um bilhete que me escrevera pela manhã, pedia-me que fosse vê-la no dia imediato, porque se achava muito impressionada com essa falta de notícias de meu pai. Esse é o motivo da minha pergunta à mesa e da minha surpresa à vista da sua resposta. Onde se acha ele, então? Perguntei em seguida. Mas, surgia aí uma dificuldade. Os nossos sinais só nos podiam indicar as respostas sim, não e não sei, e nenhuma dessas palavras podia satisfazer a nossa pergunta. Alguém se ofereceu para ir pronunciando as letras do alfabeto, e a mesa concordou em erguer o pé quando fosse pronunciada a letra que devia entrar na formação do nome do lugar pedido. Depois de muitos enganos, repetições e dificuldades,
Obtivemos a palavra Suansea. Quereis dizer que ele está na cidade de Suansea, no país de Gales? Sim. Desde quando? 10 pancadas indicaram 10 dias. Impossível. Isso não pode ser verdade, pois sabemos que ele estava em Londres nestes últimos dias. 10 novas pancadas foram dadas. Estás bem certa de que são 10 dias?